Acabei de ver um vídeo seu circulando no Twitter. Você fala que vai torcer pelo São Paulo na Copa do Brasil. Por mais torcedor raiz. Vou torcer pelo São Paulo na Copa do Brasil e jogar contra o Flamengo. Vou torcer contra o São Paulo na Copa do Brasil e jogar contra o Flamengo. Corta, me cancela, faz o que quiser. Vou torcer para o São Paulo na Copa do Brasil e jogar contra o Flamengo. Tô explicando aqui. Vou torcer. Vou torcer. Tô olhando na cara aqui, ó. Vou torcer. Se o Corinthians chegar na final contra o Flamengo, eu prefiro que fique o Corinthians no título. Torço pro Corinthians. Torço pro Corinthians chegar na final. O que vocês vão fazer? Qual que é o problema? Vocês têm noção quem é o Flamengo? Vocês ainda não pararam para ver o que é o Flamengo? Vocês não pararam para ver o que é o Flamengo? Parabéns para vocês. Torça pro Mengão. Coloca SRN no nome, muda pro Rio de Janeiro e começa a falar arrastado. Chama o Arrasca. O Rodolfo Landim, ele deu uma aula para Leila. A realidade é essa, tá? Nós temos que ser muito conscientes e muito realistas. Aí você olha pra mim e fala assim, pô, Neto, mas por que você tá usando como um padrão de comparação justamente o Rodolfo Landim? Porque, mano, nos últimos anos, o clube que briga de igual para igual com o Palmeiras é o Flamengo. Meu querido, você já viu palmeirense torcendo pro Corinthians ao invés do Flamengo? Pois é, você vai ver isso agora, meu querido. Fernando Instaverde, grande youtuber do Palmeiras. Pra quem não conhece, corre lá, se inscreve no canal do Fernando também, que a gente é palmeirense, mas é gente boa. Rapaz, ele disse algumas coisas aí que ele está assustado com a estrutura, com o corpo que a estrutura do Flamengo vem tomando. Ele tá muito preocupado. Vamos acompanhar nesse react aqui, mas antes, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, meu filho, botão aqui embaixo, clica aí, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like fortalece demais no crescimento do canal. Além do Fernando Instaverde, a gente vai ter o companheiro do Opina Porco, o Neto, também dizendo que o Landim deu uma aula na Leila Pereira, que tá preocupada com avião, enquanto o Flamengo tá preocupado com contratação. Tá muito bacana o vídeo, assiste aí, rapaziada, vambora. Olha só o que uma página do Flamengo falou. Que rivalidade é essa do São Paulo, gente? E assim, depois os modinhas são a gente. Eu duvido que eu torceria pro Vasco em uma... Eu torço, sabe por quê? Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. A diferença é que eu não tenho medo de falar as coisas aqui, porque eu não tenho receio de falar a minha opinião. Ontem na live eu falei a respeito de se o São Paulo chegar na final de Copa do Brasil, mesmo sabendo da rivalidade, eu não quero que... Eu prefiro que o São Paulo ganhe uma do que o Flamengo ganhe outra. E continue sendo esse monstro financeiro que é. O Flamengo se tornou aquele colossal, sabe aquela estrutura colossal que o Versucci fala do Palmeiras? O Flamengo virou essa estrutura perante as contratações. E se o Flamengo ganha outra Copa do Brasil, se o Flamengo ganha, se o São Paulo chegar numa eventual final contra o Flamengo, não é que eu vou parar para torcer. As pessoas têm que começar a identificar as coisas que a gente fala. Se você chegar para mim, para quem que você vai torcer? Torcer, de fato, ninguém. Com quem você prefere que fique o título? Com o São Paulo. Porque é uma Copa do Brasil. É uma. Se chega numa eventual final, Flamengo de um lado e Boca do outro. Eu odeio Boca, mas eu vou torcer pro Boca. Eu prefiro que fique com Boca, mesmo sabendo que é mais um título do Boca. Porém, fica lá na Argentina a comemoração. Eu não tô em Buenos Aires. Acabei de ver um vídeo seu circulando no Twitter. Você fala que vai torcer pelo São Paulo na Copa do Brasil. Por mais torcedor raiz. Vou torcer pelo São Paulo na Copa do Brasil e jogar contra o Flamengo. Vou torcer contra o São Paulo na Copa do Brasil e jogar contra o Flamengo. Corta, me cancela, faz o que quiser. Vou torcer para o São Paulo na Copa do Brasil e jogar contra o Flamengo. Tô explicando aqui. Vou torcer. Vou torcer. Tô olhando na cara aqui, ó. Vou torcer. Se o Corinthians chegar na final contra o Flamengo, eu prefiro que fique o Corinthians no título. Torço pro Corinthians. Torço pro Corinthians chegar na final. O que vocês vão fazer? Qual que é o problema? Vocês... Sabe qual que é o problema? O problema é que o pai fala aqui algumas coisas e depois as coisas são rebatidas, né? Depois elas são debatidas, mas eu tenho coragem de falar na hora. Vocês têm noção quem é o Flamengo? Vocês ainda não pararam para ver o que é o Flamengo? Vocês não pararam para ver o que é o Flamengo? O que vai me machucar? O que vai machucar para mim o São Paulo ser campeão de Copa do Brasil? Nossa, eu vou ficar muito, mas muito deprimido. Nossa, eu ganhei 2 Libertadores, ganhei Brasileiros, ganhei Copas do Brasil, ganhei Recopa, ganhei Supercopa. O que vai me machucar o São Paulo ser campeão de uma Copa do Brasil? Pelo contrário, vai escancarar ainda mais que podia ser o Palmeiras. Agora, se o Flamengo ganha, é normal. O Flamengo é um time montado para vencer. O Flamengo é um time montado para ser campeão. Não medem esforços pelo lado do Flamengo para o time ser campeão. Eu não ligo. É igual o Paparazzo, o vídeo dele bomba também entre nós palmeirenses.
Bomba! É que do Flamengo eu tenho no máximo admiração. Eu nunca vou torcer pelo Flamengo ser bom e ser campeão. Nunca. Nunca. Final de Libertadores, Corinthians com uma, Flamengo com 3, prefiro que fique com o Corinthians a segunda. É que eu tenho coragem de falar. Essa é a diferença. Só que muitos de vocês param para assistir o jogo. Olha, eu nunca vi. Vamos lá. Também. Então vai estar todo mundo torcendo pro Flamengo? Parabéns para vocês. Torça pro Mengão. Coloca SRN no nome, muda pro Rio de Janeiro e começa a falar arrastado. Chama o Arrasca. Ué, eu não vou torcer pro Flamengo, mano. Em hipótese nenhuma. Vai jogar o Satanás e o Flamengo, eu vou torcer pro Satanás. Joga lá no Twitter. Não tem problema. Vai jogar o Satanás e o Flamengo, minha torcida fica pro Satanás. Beleza? Por quê? Porque o Flamengo é o time a ser batido no Brasil. E só que tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso. E não é torcida. Numa eventual final, eu nem vou falar para eles o que eu estava fazendo na final Flamengo. Na final Flamengo-Corinthians, eu não estava vendo o jogo. Eu estava viajando, inclusive. Então, numa eventual final, um abraço pro Thiago aí, tamo junto, Thiago. Numa eventual final, eu nem vou ver. Mas se você chegar e me encontrar, você torceria para quem? Eu vou te explicar. Vamos pegar a Copa do Brasil desse lado. América, Corinthians, agora e São Paulo. Do outro lado, Flamengo e Grêmio. Com quem que você prefere que fique? Grêmio. Beleza? Fernandão, precisa escolher alguém para torcer. Eu não vou parar para torcer. Tanto que eu não vou nem pro estádio ver esses dois jogos aí. Esses jogos. Mas com quem você prefere que fique? Com o Satanás. O outro lado que não seja o Flamengo. O Flamengo vai passar em todo mundo se a gente deixar. Vai passar em todo mundo. E a gente precisa entender isso. Do outro lado aqui da Libertadores, você tem Palmeiras, Del Valle, me corrija aí se tiver errado. Palmeiras, Atlético Mineiro, Del Valle, Boca, não lembro mais. Do outro lado, você tem River, Fluminense, Flamengo e quem mais? River, Fluminense, Argentino Flamengo, Júnior, sei lá mais quem, não lembro. Bolívar, não lembro os dois lados. Se for jogar Flamengo e Atlético Mineiro, para quem que vai minha torcida? Atlético Mineiro. Flamengo e Boca, para quem vai a torcida? Boca. Flamengo e Del Valle, para quem vai a torcida? Del Valle. Flamengo e Fluminense daquele lado, para quem vai minha torcida? Fluminense. Porque eu sei que os caras querem a quarta Libertadores para atacar na cara de todo mundo que chegou na quarta primeiro. Vai ser o primeiro time a chegar na quarta Libertadores. Eu não sei. Aí tu pegou a visão legal. Aí tu tá ligado, né? Se ganhar a quarta, meu parceiro, esquece. Sei o que espanta as pessoas. Aí, eu admiro o Flamengo. Mas uma coisa é você admirar, outra coisa é você torcer. Você admirar quer dizer que eu gostaria que alguns processos lá fossem repetidos aqui. Você torcer para o Flamengo é uma outra situação. No embate de Flamengo contra qualquer um, eu torço para qualquer um. Flamengo e Alcas. Flamengo e qualquer um, para deixar bem claro. Porque os caras, eles querem tacar na cara de todo mundo que são os maiores do Brasil. E aí, o enfraquecimento da CEP, e aí a gente vai para os principais temas aqui, perante a Leila Pereira, facilita a vida do Flamengo. Ou você vai perguntar para um torcedor do Flamengo, quem é que incomoda o Flamengo? É o poderoso Botafogo, estrela solitária, líder da Série A? Não. É o Fluminense, do Marcelo, do Cano, do Ganso? Não. É o Vasco? Menos. É o Palmeiras, mano. O Palmeiras tirado de cena, o caminho do Flamengo, ó, fica próspero. Eu, se eu fosse Flamengo, já estaria sentindo cheirinho, né? Cheirinho de dinheiro na conta. Porque, pra mim, só uma catástrofe tira o título do Flamengo. O Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil. E se não ganhar, é um time montado pra ganhar. É um time montado pra ganhar. Se não ganhar, pra mim é surpresa. Pode até passar um perrenguezinho, que nem passou contra o Corinthians. Mas vai ganhar. O que pode dificultar o Flamengo é exatamente o Dorival, que é ex-comandante dos caras, numa eventual final contra o Flamengo. Pode ser até ser que dê jogo, Flamengo e São Paulo. Mas quem não entendeu ainda que existe pretensões das equipes, e essas pretensões, elas se cruzam, eu não posso fazer nada.
mas se me perguntar aqui, eu vou ser sempre sincero. O Rodolfo Landim, ele deu uma aula para Leila. A realidade é essa, tá? Nós temos que ser muito conscientes e muito realistas. Aí você olha pra mim e fala assim, pô, Neto, mas por que você tá usando como um padrão de comparação justamente o Rodolfo Landim? Porque, mano, nos últimos anos, o clube que briga de igual para igual com o Palmeiras é o Flamengo. Ah, Neto, mas você acha que o Flamengo faz todas as movimentações, todos os posicionamentos corretos? Não, eu não acho isso. Mas eu acredito que os caras, eles conseguem rapidamente recalcular a rota e tomarem decisões corretas. Eles têm sim as suas decisões que são erradas, mas eles se redirecionam e eles voltam ao cenário nacional, e eles voltam mais uma vez a conquistar classificações, subindo na tabela do Campeonato Brasileiro, garantiu classificação na Libertadores. Então é bem provável, cara, é muito provável que o Flamengo belisque alguns títulos nessa temporada. E aí você olha pra mim e fala assim, tá bom, Neto, mas lá atrás o time, beleza, cara, realmente, lá no começo do ano, eles tomaram alguns direcionamentos que foram errados. Só que a questão é o seguinte, em nenhum momento você viu o Rodolfo Landim bater de frente com a torcida. Em nenhum momento você viu o Rodolfo Landim olhando e falando assim, a função do torcedor é ser torcedor, eu cuido da gestão. Em algum momento vocês viram o presidente do Flamengo sair com esse tipo de posicionamento? Um posicionamento extremamente incompatível para um cargo que representa uma função tão importante, onde você tem milhões e milhões de torcedores? Você não viu ele fazendo isso. Então, o Flamengo errou em algumas contratações, errou ali, né, em trocar o Dorival pelo Vitor Pereira, só que os caras recalcularam a rota. Os caras recalcularam a rota, estão agora buscando um time extremamente competitivo, estão apostando ali, colocando muita grana ali em jogadores renomados. E o Palmeiras? O Palmeiras também gastou mais de 100 milhões de reais. O Palmeiras gastou a mesma coisa. Mano, as pessoas falam, tá? Ah, mas o Flamengo gasta muito dinheiro. Só que, mano, o Palmeiras gastou a mesma coisa com os jogadores. Flávio Lopes, Tabata. Se você colocar todo mundo, dá mais de 100 milhões de reais investidos em jogadores que não trouxeram nenhum tipo de retorno esportivo. Só que a vantagem do Rodolfo Landim foi que ele enxergou isso e eles já calcularam a rota rápido, cara. Assumiram os compromissos, assumiram multa, eles têm caixa para isso e eles fizeram. E aí vem a presidente do Palmeiras e me joga, simplesmente me joga uma declaração daquela como vimos há algumas semanas atrás, a respeito da formação da Liga Brasileira, a respeito da Libra e sobre o posicionamento do Flamengo. Uma visão que, do ponto de vista de torcedor, talvez você achou legal, talvez você achou bacana, mas, cara, do ponto de vista ali do bom senso, do ponto de vista de esporte como negócio, foi uma grande panela de pressão que ela fez ali. Ela desrespeitou a instituição do Flamengo, ela desrespeitou a presidência do Flamengo, ela desrespeitou todos os torcedores do Flamengo tendo aquela atitude. E eu não tô falando isso, mano, porque agora perdeu. É que eu vejo uma galera comentando aí, agora que perdeu, né, vocês criticam, mas antes vocês estavam endeusando ela. Não, mano. Quem frequenta aqui o canal sempre soube dos meus posicionamentos. Inclusive, quando ela fez essa coletiva, eu vim aqui e bati contra. Falei aqui que eu não apoiava a forma como ela havia expressado a respeito do Flamengo e do Rodolfo Landim. Achei extremamente amador. E enquanto isso, o Rodolfo Landim, cara, ele ficou, quietinho. Quando o Flamengo pediu a cabeça ali de Marcos Braz, de Bruno Spindel, até mesmo do próprio Rodolfo Landim, ele ficou, quietinho. E o que ele foi fazer? Ele foi trabalhar, ele foi contratar, ele viajou para a Alemanha para falar com a galera do Bayern, para falar com a galera da Adidas, para entender um modelo de negócio em que ele poderia fazer para fortalecer o clube dele. E quando a Leila veio e falou a respeito também do presidente do Flamengo, de maneira extremamente indelicada, ele também ficou quieto. Ele não rebateu a Leila, mano. Ele simplesmente ficou na dele, fazendo o trampo dele. E agora, o clube dele está indo para a semifinal, melhorou na tabela do Brasileirão e também estão na Libertadores e está montando um time que futuramente pode ser muito promissor. E a nossa diretoria está perdida. Ah, Neto, não tá. Tá. A nossa diretoria tá perdida, mano. Pela própria coletiva do Barros ontem, você pode ter certeza, está perdido. E se esse ano nós pelo menos nos alcançarmos ali uma semifinal ou final de Libertadores, fique feliz. Considere que foi um ano maravilhoso, porque corre-se o risco de não conseguirmos
Nem isso. A mídia palmeirense tá com medo do Flamengo, rapaz. Fernando falando. Um abraço aí pro companheiro Fernando, né? Inscrito lá no Fernando. Quiser acompanhar um pouco dele, principalmente quando o Palmeiras perde, vai lá no Insta Verde. E o cara falando que vai torcer pro Corinthians, rapaz. Pois é. Cara, eu vou dizer um negócio pra vocês aqui. Um abraço pro Neto também do Opina Porco. E que é a realidade. O Flamengo, se não cometer erros primários em contratações, se o Flamengo acertar as suas contratações, o Flamengo caminha passos largos para se tornar uma espécie de Bayern de Munique do Brasil. Pedrão, você tá ficando doido? Não tô ficando doido. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque está começando a rivalidade. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, pra você se ligar. A rivalidade no Brasil, ela é muito estadual, né? Por exemplo, quais os rivais do Flamengo? É o Vasco, Botafogo, Fluminense, coisa e tal. Qual é o rival do Palmeiras? É o Corinthians, coisa e tal. Qual que é o rival? Essa rivalidade regional ali com os clubes vizinhos, isso tá pra não acabar, mas se mitigar. E a rivalidade começa no futebol brasileiro a ultrapassar as barreiras dos estados. Pedrão, mas já tinha isso antes com o Flamengo e Atlético Mineiro. Ok. Mas agora já tá Flamengo e Palmeiras. E por que disso? Antigamente, o campeonato mais importante que existia era o campeonato estadual. Não era o campeonato brasileiro. E o estadual vem antes do brasileiro. Depois vem o brasileiro mata-mata. E agora a gente tem o brasileiro pontos corridos. Primeiro 19 jogos no primeiro turno, 19 jogos no segundo turno. E isso tá fazendo fomentar rivalidades interestaduais. E te afirmo isso. Em pouco tempo, o Flamengo, se já não é, já é um pouco, será o maior rival de todos os clubes do país. Claro, as rivalidades estaduais vão continuar, mas o Flamengo, que já é o maior rival dos 3 do Rio de Janeiro, vai se tornar o maior rival de todos os clubes do país. Pelo menos os grandes. Olha o que eu tô falando pra vocês. Anota aí. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão. Saudações brunegras.